Olá, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos começando o momento EBD, Mais Saber, Mais Viver. Esse programa aqui, que nós estamos dentro aqui do programa maior, canal Teologia Aprenda Mais. Estamos aqui no Seminário Permanente da Família, no Seminário Teológico Universal, daqueles que realmente têm desejo de aprender a palavra de Deus. Mas fica o mandamento: cresceis na graça e no conhecimento, conforme diz a carta petrina. E aqui nós estamos aqui começando mais uma vez, né, no nosso trabalho de escola dominical, né, uma lição estupenda, maravilhosa, que traz uma temática, que um design excelente, né, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Esse é o eixo temático, né, de toda essa lição. Mas hoje nós vamos estudar dentro desse eixo temático, né, vamos trabalhar aqui a lição de número 4, que vai ser ministrada, né, na sua igreja no dia 26 de janeiro de 2025, né, que traz como título Deus é triuno, né, Deus é triuno. Eu quero fazer uma leitura aqui na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, né, que é uma interpretação autorizada da Assembleia de Deus no Brasil. Vamos pegar aqui, vou abrir aqui na página de número 39, o capítulo de número 3, sobre a doutrina bíblica da Trindade. O que fala aqui na nossa declaração: cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno em essência ou substância, indivisível em natureza, e que subsiste eternamente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha só, iguais em poder, glória e majestade, distintas em função, manifestação e aspecto. Portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em um nome, o nome aqui é singular, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa declaração é trinitariana, tá? As Assembleias de Deus no Brasil, desde a fundação de 1911 aqui no Brasil, ela sempre foi trinitariana desde a sua nascente. Mas vamos pegar a nascente das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, né, que foi no ano de 1914, ela sempre foi trinitariana desde a data de fundação nos Estados Unidos. Em 1916, a Igreja Assembleia de Deus norte-americana precisou se unir em termos de concílios, em termos de doutrina, fazendo o primeiro grande concílio em 1916 para combater uma heresia que não era nova, né, que estava aqui com novas aparências, atualizada, que é o chamado unicismo. E de lá que dizia que o batismo era somente no nome de Jesus. E o concílio decidiu, né, se colocar, se posicionar, trazendo a verdadeira doutrina bíblica, a doutrina da Santíssima Trindade, né, contra ou versus o unicismo ao qual estava se propagando. E a igreja que foi fundada naquela época, né, de 1913, a igreja chamada Só Jesus, né, que batizava somente o nome de Jesus. É o que eu vou ressaltar de forma rápida, devido à questão do tempo, né, mas é isso aí. A nossa declaração de fé é uma declaração trinitariana, né? Então, toda a Igreja Assembleia de Deus é trinitariana, ok? Então, falando da nossa declaração de fé, né, que realmente teve uma grande AGO, né, no ano de 1968, fugindo a memória, né, mas o ano foi esse mesmo, 1968, teve várias discussões. E uma das discussões foi essa, né, por causa do unitarismo, por causa do unicismo, por causa do triteísmo. Então, foi discutido acerca, novamente na AGO de 1968, acerca da doutrina bíblica da Trindade. Até porque parecia que alguns pastores, naquela época, né, estavam se aderindo ao unicismo. Mas a nossa declaração de fé, e precisamente nessa época de 1968, que era ainda o cremos, né, da Assembleia de Deus, mas que traz, né, o primeiro tópico, o primeiro capítulo, né, cremos num Deus que subsiste eternamente, foi discutido nessa convenção de 1968, mas de lá
toda a convenção, os convencionais, decidiram unanimemente que a igreja, a Assembleia de Deus no Brasil, é uma igreja trinitariana, tá? Inclusive, na nossa declaração de fé aqui, tem uma parte só antecipando que a lição está muito rica, né? Está muito rica de detalhes. O pastor Ezequiel Soares está de parabéns, que Deus abençoe ele 1000 vezes mais. Ele, no Brasil, aqui é um dos grandes teólogos trinitarianos, né? Realmente, ele é um exegeta, um hermeneuta na área de teologia trinitária, né? Então, aqui na própria declaração fala, negação ao unicismo, unitarismo e triteísmo, que eu sei que está no teu livro de apoio, né? Está na revista também de mestre, também que faz uma exposição também, e alguns auxílios e subsídios, né? Que está te enriquecendo nessa mensagem sobre essa referida doutrina, realmente que é fantástica, é uma doutrina cardeal, é uma doutrina central, é uma doutrina fundamental, é uma doutrina inegociável da fé cristã. E de já, eu escrevi até um livro, né, que está em e-book, né, precisamente por causa do ataque. A doutrina bíblica da Trindade foi uma doutrina sempre atacada desde o século II, né, onde que se precisou formular ou ter formulações doutrinárias teológicas acerca da doutrina, ok? Então, eu escrevi um livro aqui, A Trindade, uma verdade inegociável, tá ok? Está aqui, você pode estar acessando lá o Amazon e colocar Professor Darlan, ou então colocar Trindade, uma verdade inegociável, que está lá, que é um livro que eu coloquei lá, fazendo exposições, realmente o que é a doutrina da Trindade, não é nada novo, né? Que você já sabe, você é um trinitariano, você é um leitor da Bíblia, mas é um livro totalmente bem didático, bem proveitoso, fácil de ler, né? Uma exposição também dos textos, tudo sobre a regra da ABNT, Associação Brasileira de Normas e Técnica, bem citado, relacionado à questão de um livro muito bibliográfico, ok? Então, isso aí, vai lá, acesse a Amazon e procure Trindade, uma verdade inegociável, principalmente respostas apologética para o mundo unicista, para o mundo daqueles que negam a doutrina bíblica da Trindade, que é uma doutrina que tem a Bíblia como central em tudo, ok? Não há nada novo, né? Mas sim o que os nossos pais, o que o cristianismo histórico, nas decisões conciliares, a própria igreja, no sentido geral, de ter a Bíblia como nossa única regra de fé e de prática. A doutrina nasce, tem por base a Bíblia, né? Somente a Bíblia, ok? Então, a lição de número 4, você vai ministrar na sua igreja no dia 26 de janeiro de 2025, tá? Deus é triuno, né? Deus é triuno, né? Deus é triuno, né? Então, aqui, vamos pegar essa parte aqui, precisamente aqui de Mateus, capítulo 28, no texto áureo. Eu poderia fazer um comentário aqui muito bem elevado sobre esse referido texto, que ele é profundo, né? Que realmente há totalmente uma controvérsia, né? Uma controvérsia relacionada a Mateus capítulo 28 e 19. Tem alguns grupos, principalmente alguns, vou tomar até uma água, unicista, que diz que esse texto está adulterado, né? Que foi adulterado realmente nos 2, 3, 4, 5 primeiros séculos da era cristã, e isso é uma mentira, uma falácia, né? Não tem nada de erro nesse texto, o texto é original. Da maneira que Mateus escreveu, é essa maneira que nós estamos aqui nas nossas traduções, ou então nas mais de 9.300 traduções espalhadas no universo, no mundo afora, ok? Então o texto aqui é um mandamento, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um texto trinitariano, como diz aqui, é uma dinamite, né? É uma criptonita, né? Para os unicistas. Mas aqui nós não estamos aqui para zombar, para criticar de ninguém. Nós estamos aqui somente voltando exegeticamente para o texto. E realmente, obedecendo a lei do contexto, nós estamos extraindo aqui a intenção do autor trinitariano, Mateus, que era um judeu, e todo o Novo Testamento e toda a Bíblia expõe essa doutrina sacra, que é a doutrina bíblica da Trindade, ok? Então, ainda que tem alguns que dizem que Mateus 28, 19 está adulterado, eu até coloquei aqui uma parte aqui no meu livro, né? Teologia, ou então no meu livro Trindade, uma verdade inegociável, eu coloquei o seguinte, ó, os adeptos da seita unicista batiza só em nome de Jesus, né? O mandamento, a fórmula batismal, né, é trinitariana. Está aqui, foi Jesus que falou
Quem sou eu para discutir com Jesus? Quem são os unicistas para dizer que Jesus errou, ou então adulterou o texto, ou que a igreja apostólica romana adulterou esse texto? Isso aí é uma falácia, é um engano histórico, ok? Então aqui, ó, é um desvio da palavra de Deus, o padrão determinado por Jesus, está no meu livro. Foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Que essa é um mandamento. A fórmula do batismo é uma fórmula trinitariana, ok? O batismo trinitariano é um tema relevante que tem gerado debates ao longo da história da igreja cristã. Vamos compreender essas questões com base nas informações disponíveis no texto bíblico. Olha, vamos fazer o quê? Em Mateus 28, 19, como está aqui? Jesus disse, quem disse? Foi Jesus, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, né? Batizando-as em um nome, está no singular, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é um mandamento que Jesus nos deixou para cumprir e obedecer. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu tenho. Então eu sei que você também tem, né? No entanto, ao analisarmos o relato de batismo registrado no livro de Atos, nós encontramos 3 maneiras que se fazem no livro de Atos, que não é a fórmula batismal, porque uma fórmula batismal, como está aqui, a fórmula batismal trinitariana, ela é padrão. E o texto que aparece no livro de Atos não é padrão. Olha só, aparece uma vez aqui em Atos 2:38, que fala batizar em um nome. Em Atos 8:16, batizar no nome de Jesus. Em Atos 10:38, fala batizar em nome do Senhor. Aí, Atos 19:5 já fala batizar em nome de Jesus Cristo, Senhor, tal. Então, quer dizer, não é a fórmula, porque há diferença, né, dos versículos da exposição. Percebemos que Pedro enfatizou o batismo em nome de Jesus Cristo, conforme está aqui em Atos 2:38. Você examina, né, na sua casa aí. No entanto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa aqui é a ordem. Olha só. À primeira vista, isso parece contraditório em relação ao que Jesus ordenou, mas não há nenhuma contradição. Entretanto, a Bíblia, como a palavra de Deus, não é contraditória. Como conservadores, teólogos conservadores, cristãos conservadores, olha só, acreditamos que a Bíblia é inerrante e não há contradição. Essa aparente contradição pode ser compreendida considerando o contexto e a ênfase específica de cada situação. Pedro e os demais apóstolos, portanto, não estavam criando uma nova fórmula batismal em nome de Jesus somente, mas destacando a autoridade e o poder que há no nome de Jesus, porque tudo se fazia na autoridade do nome de Jesus. Vamos lá, vamos pensar um pouco, né, o que está no meu livro, tá? Trindade é uma verdade inegociável. Na cultura hebraica, o nome está relacionado com a autoridade concedida. Assim, em nome, refere-se o quê? Ao direito concedido por Jesus aos seus ministros para realizarem o batismo conforme a ordenança divina. Vamos lá, didaticamente, eu coloco no meu livro. Quando os apóstolos de Jesus realizaram a cerimônia batismal, faziam também em nome de Jesus. Entretanto, no ato de emergir, o candidato, eles os batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme a ordem dada por Jesus em Mateus 28:19. Em síntese, no contexto geral de todo o Novo Testamento, observamos que tudo era feito em nome de Jesus. Tudo era feito em nome de Jesus. Os demônios se submetiam em nome de Jesus, Mateus 16:17. Os milagres aconteciam em nome de Jesus. Pregava em nome de Jesus, curava em nome de Jesus. De tal modo, quando batizava, realizava em nome de Jesus. Portanto, quando Pedro falou, arrependei-vos, ele estava seguindo a prática comum de agir na autoridade do nome de Jesus, sem contradizer o mandamento de Jesus em Mateus 28:19. Ainda sobre a fórmula batismal, eu deixo para você acessar o meu livro lá, comprar meu livro que está muito barato, né, na Amazon, e você vê a fórmula aqui que a gente coloca de maneira tão coesa, né, na explicação desse texto e dessa parte, né, que está muito explícita, bem clara, que o texto referido não é um texto adulterado, né? E precisamente eu coloco também na página 22 do meu livro, né, análise histórica e teológica da autoridade textual de Mateus 28:19, conforme está no livro Eusébio de Cesareia, que eles dizem, né, que Eusébio de Cesareia não conhecia esse texto aqui no século IV de Mateus 28:19, mas isso aí é um ledo engano, porque a citação do livro de Eusébio de Cesareia, né, História Eclesiástica,
ainda que ele cita determinado texto de Pedro, de Atos 2:38, que fala que o batismo era acontecido no nome de Jesus, eu já dei a explicação aqui, que tudo era feito na autoridade do nome de Jesus, mas o batismo era realizado em um nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A fórmula é trinitariana. Os apóstolos, os discípulos, não foram na ordem estabelecida, que é um mandamento explícito, mandado por Jesus, e ponto final, tá? Então, aqui na obra História Eclesiástica, ele cita grandes trinitarianos, né, que realmente fala do batismo de Mateus 28:19. Ele cita Irineu, ele cita Taciano, Tertuliano, Orígenes, Cipriano de Cartago, Atanásio, a Didaquê, né, que era realmente o ensino aqui, ó, Didaquê, do ano 70 ao ano 100. Uma obra mais antiga de que a História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia também menciona o batismo trinitariano como fórmula batismal de Mateus 28:19, que o texto é fidedigno, tá? Então, só para falar para os unicistas, para a gente fecharmos essa parte que eu coloquei no meu livro, existe mais de 5.800 e poucos manuscritos em grego, tá? Nós temos mais de 10.000 manuscritos só em latim, nós temos mais de 9.300 outras versões da Bíblia em todo o mundo, né? Somando ao tudo, nós temos mais de 25.000 cópias, né? Só do Novo Testamento. Em especial, há 1.400 manuscritos que contém a passagem de Mateus 28:19 e ponto final. O texto não é adulterado, né? E para que a igreja ia adulterar, a igreja católica ia adulterar algum texto, sendo que tem outras doutrinas, né? Em especial que ela poderia estar adulterando. Isso não tem base histórica para nada isso, tá? Eu coloquei também, portanto, a teoria de que o texto original de Mateus 28:19 foi alterado pela Igreja Católica não possui qualquer fundamento histórico ou teológico. Isso é fato em ponto acabado, tá? Então, quanto a fatos, não há argumento, ok? Compre o meu livro, acesse aí, né, o canal Teologia Aprenda Mais, precisamente vai lá na nossa playlist, né? Eu tenho lá no canal, né, a questão também explicando sobre toda essa estrutura da doutrina bíblica da Trindade, a história da doutrina bíblica da Trindade, desde a sua nascente até a conclusão do nosso tempo, ok? Então, o texto é esse, está explícito no texto áureo, ok? É um texto aqui que a gente vê que muitos, né, que são unicistas, aqueles que são contra a doutrina bíblica da Trindade, isso já foi desde a sua nascente. Vamos lá para frente. Desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia, ok? Começando lá do Gênesis até o livro do Apocalipse, tá? Então, está toda a Bíblia, completando todo o contexto dessa doutrina tão especial, uma doutrina tão magnífica, né, que é a doutrina bíblica da Trindade. A leitura bíblica em classe, né, onde que ele faz todo o trabalho de escrita, né, de comentário dessa lição, né, ele traz por base exegética e hermenêutica, né, em Mateus 3:15 e 17, Mateus 28:19, né, o que a gente já fez exposição. Só vou ver aqui no Mateus 3:15, ele fala: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Então ele o permitiu, né? E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Porque eis que uma voz do céu lhe dizia: este é meu filho amado, em quem me compraz. Então aqui tem três figuras, três personagens. O Pai, tem o Espírito Santo e tem um Filho já encarnado, né? O Verbo encarnado. Ok? Então, aqui o texto de Mateus 28:19, ao qual a gente já fez uma exposição tão já profunda, né, nesse texto aqui, que a gente pode cavucar, tirar, extrair, mas ele está muito claro para quem é alfabetizado. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em um nome, o nome aqui está no singular, do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Tá? Então, seria dessa maneira que eu vou fazer aqui uma interpretação livre, exegética, batizando-as em um nome do Deus, no sentido do monoteísmo, né? Único, né? Um Deus único, que é Pai, Filho e Espírito Santo, ok? Então, batizar em um nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ok? Não tem três deuses, mas sim um só Deus, eles são iguais. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém.
Vamos lá. Não terminou, tá? Só coloquei um amigo por causa do texto. Introdução. Vamos lá. A introdução está profundíssima, cara. O Novo Testamento, né? O Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam seu Deus como triuno, sem precisar de quê? De fórmula teológica. Sem precisar de formulação teológica doutrinária. Recurso que a igreja, mais tarde, do século II em diante, precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. Tá? Então, naquela época lá, na história da igreja, precisamente do século II, vai surgir os rumores populares, os rumores intelectuais que vai atacar a concepção virginal de Jesus, vai atacar a doutrina da Trindade, que vai chamar ela de mitológica, tal, e etc. Tá? Mas aqui eu quero falar o seguinte, vou pegar uma parte aqui, que os cristãos do primeiro período, os cristãos da época do período apostólico, eles não tiveram nenhum problema com relação a essa doutrina. Você vê que cada carta apostólica foi escrita, precisamente as de Paulo, foi escrita da maneira que a igreja sentia, a precisão, a pergunta, e Paulo respondia, né? São cartas circunstanciais. Paulo fazia teologia a caminho, nas viagens, né? A igreja de Corinto perguntou, tinha problema relacionado ao casamento, pode ou não pode? Pode fazer isso? Paulo respondeu acerca do casamento, que está em 1 Coríntios capítulo 7. A igreja de Corinto tinha problemas relacionados à questão das comidas, à questão dos sacrifícios, alimentos que era destinado para os deuses, pode ou não pode? Paulo, comida sacrificada. Paulo responde em 1 Coríntios capítulo 8. Tá? Então, nenhuma parte no Novo Testamento, a igreja do período apostólico, a igreja apostólica, teve uma pergunta assim, Paulo, ou então os discípulos Pedro, João e os demais apóstolos, nos responda acerca da concepção virginal de Cristo, do nascimento virginal. Não tem. Então, subentende que eles estavam muito bem familiarizados, muito bem entendidos com relação a essa doutrina inegociável. A mesma coisa com a doutrina bíblica da Trindade. Eles não fizeram nenhuma pergunta, como fizeram várias perguntas que as cartas do Novo Testamento é escrito devido à circunstância, mas com relação à doutrina bíblica da Trindade, eles não tiveram nenhum problema, eles entenderam, eles aceitaram por fé, eles aceitaram essa doutrina conforme é destacada, que está na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. É por isso que está muito bem colocado aqui, ó, o Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de uma formulação teológica, de uma formulação de doutrinas, já de agrupamento de texto, já de princípios, já de termos técnicos, de, vamos dizer, de todo o arranjo que nossas doutrinas hoje temos, hoje no século XXI, terceiro milênio, mas a igreja do primeiro século, a igreja apostólica não teve esse problema, né? Hoje que o problema começou mais do século II em diante, que a igreja já necessita já de formulação doutrinária, de formulação teológica. É por isso que vai acontecer os concílios, concílio de Nicéia, concílio de Calcedônia, concílio de Constantinopla, os 7 concílios em si, para ter decisões conciliares em determinadas doutrinas e na formulação dessas doutrinas, né? Do século II até o século V é a época da construção das doutrinas, da cristologia, da doutrina da Trindade, da doutrina de Deus, da doutrina da pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Isso vai acontecer, essas formulações, e elas vão ser reconhecidas, né, e aprovadas nos concílios que vão acontecer na história da igreja antiga, nos 5 primeiros séculos, ok? Então, isso é um recurso que a igreja do século II, aonde que o evangelho já chega em outras culturas, como, vamos dizer, o mundo greco-romano, onde que os intelectuais gregos, né, já perguntam já acerca do que é isso, né, o que é, né, como é e por que é. Essa que é a pergunta da filosofia, né, o que é? O que é a doutrina bíblica da Trindade? E por que é? E para que é? Né? Então, a igreja agora vai formular essas doutrinas que temos hoje, doutrinas prontas e acabadas. É por isso que você chega na biblioteca, hoje você pega um livro de teologia sistemática, você compra um livro de teologia sistemática, vai estar tudo pronto lá, doutrina de Deus, né, que é a doutrina propriamente dita. Tá a cristologia, tá tudo bem preparado. Tá a doutrina bíblica da Trindade, tá tudo com versículo, texto bem trabalhada.
tá? Então, a Bíblia, ela não foi dada assim, em ordem sistemática, já de formulações, assim, já de doutrinas prontas, elas estão claras, tá lá, mas precisa de formulações, de princípio, de termos, né? Ou então de termos técnicos como a palavra trindade, ok? Então, a trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos e mesmo sem conhecer essa terminologia, a Igreja Apostólica, a terminologia, a trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade, ok? Eles reconhecem essa verdade. Eu vou pegar aqui uma parte aqui do meu livro aqui, né, como citação, né, do meu livro aqui, Trindade, uma verdade inegociável, ó, o surgimento do vocábulo trindade no contexto cristão, né? Então, por conseguinte, o vocábulo trindade, segundo seus aspectos etimológicos, é de origem grega, né? Trias é a palavra grega, né? Latina, trinatas, né? Trinitas. E ambas as palavras significam três, que são ou um conjunto de três pessoas. Termo cuja paternidade a tradição atribuiu a dois apologistas da fé cristã, um do século II e outro do século III. O primeiro a fazer uso da palavra em forma grega, trias, né, foi Teófilo, no ano 115 ao ano 181 depois de Cristo. O bispo da igreja de Antioquia da Síria, Teófilo de Antioquia, foi o primeiro escritor cristão que buscou refletir acerca do Deus que subsiste em três pessoas distintas, né? Então, vamos dizer, na parte oriental do Império Romano de fala grega, Teófilo, que estava lá como pastor, que falava grego, usou a palavra trias, né, referindo à trindade, tentativa da primeira formulação. Agora vamos para a parte ocidental do Império Romano, ou então o Império Romano Ocidental de fala latina. Tertuliano, no ano 155 ao ano 220. Também foi o primeiro a fazer o uso da palavra trindade, porém em sua forma latina. Trinitas, tá? E também foi o primeiro a tentar sistematizar a doutrina da triunidade de Deus, né? Então, nós recorremos muito a Tertuliano relacionado a todo o pensamento e a construção dessa doutrina, né? Tertuliano contra Praxeas defende a trindade, afirmando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um em essência, mas distinto em grau e forma. Ele critica Praxeas, que introduziu a heresia do monarquianismo, que nega a plena divindade do Filho e do Espírito Santo, que sugere que o Pai foi crucificado. Tertuliano alerta a igreja sobre os perigos da heresia unicista que estava se espalhando entre os cristãos naquela época, né? Já estava se espalhando, tá? Então, essa palavra, esse termo, esse vocábulo, essa terminologia não era reconhecido, não tinha conhecimento lá. Eles não precisavam também, né? Não precisava também, né? Mas, de qualquer maneira, todo o conteúdo dessa doutrina, ainda que esse termo, trindade, não estava lá, porque é um termo técnico, teológico, né? É um termo que realmente foi criado, né? Do século II, século III, como eu bem falei. Aí algumas pessoas vão dizer, realmente essa palavra trindade não existe na Bíblia, tal, e etc. Aí você pergunta para ela também, a palavra unicidade tem na Bíblia? A resposta é não. Essa palavra unicidade, né? Vamos dizer unicidade, ou então a palavra também, desculpa, a palavra onisciência, você pergunta para ela, a palavra onisciência tem na Bíblia? A resposta é não. Não tem onisciência, onipresença, né? Onipotência. Isso são os atributos incomunicáveis da Trindade, tá? De cada pessoa da Trindade, do Deus único, ok? Então não tem onisciência. Onisciência é um termo técnico teológico, que se cria, que se trabalha dentro das inferências do texto. Inferência é as deduções que nós temos no texto. Quando fala, né, um texto que demonstra que Deus tem todo o poder, aí a gente coloca o termo técnico onipotência. Quando a gente vê que os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando o bem e o mal, a gente, na inferência do texto, monta um termo técnico teológico chamado onisciência, que dentro da onisciência tem um termo técnico também, presciência, que é o conhecimento prévio que Deus tem em todas as coisas, tá? Então, a palavra trindade não tem na Bíblia, tá? Eu até coloquei aqui no livro aqui o seguinte, aqui no meu livro, né? Eu vou fazer uma exposição dele porque é sobre trindade, né? Então, tem um livro sobre isso aqui. O vocábulo trindade aparece na Bíblia? Vou tomar uma água para você responder. A resposta é não. Não. Entretanto, grandes estudiosos do assunto concordam que, embora
a palavra trindade ou trinidade não se encontra na Bíblia Sagrada, percebem seus capítulos e versículos clara referência ao conteúdo bíblico para se pensar acerca do Deus unitrino. Isso é um fato. Ainda que o termo trindade tenha surgido após a escrita do Antigo e do Novo Testamento, não significa que o conteúdo doutrinário da triunidade de Deus não exista ou que não seja bíblico, ok? Outra parte da citação para nós fecharmos aqui. A palavra triunidade ou trindade não existe na Bíblia, mas a verdade sobre o único Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, entra em todas as escrituras, desde os primeiros versículos, até os últimos versículos e capítulos do livro de Apocalipse. Nos últimos tempos surgirão falsos ensinamentos que negarão essa doutrina, motivo porque devemos conhecer bem o que a Bíblia ensina sobre a doutrina da Trindade. Fecho a citação, essa é uma citação que eu fiz aqui de Eurico Bege no meu livro. Agora, voltando para a escrita, que eu coloco aqui mais, por isso é essencial que os cristãos compreendam profundamente que as Escrituras Sagradas ensinam sobre a unidade de Deus em Trindade e a Trindade na unidade. Uma compreensão correta, pessoal, dessa doutrina, não só enriquece nossa adoração, mas também fortalece nossa fé contra as heresias e contra os enganos. Fechou aqui a citação do meu livro Trindade, uma verdade inegociável, ok? Então, é uma base muito importante. Esse livro meu está na Amazon, né? Você acesse lá. Então, é muito importante nós estarmos estudando, conhecermos a Bíblia, crescer na graça e no conhecimento, tá? Procurar pessoas, né, orientadores teológicos, fazer bons cursos teológicos que sejam conservadores, que respeitem a Bíblia como a palavra de Deus, que respeitem as doutrinas fundamentais da fé cristã inegociável. Então, aqui, a palavra-chave aqui é trindade, tá? A palavra-chave aqui é trindade, uma verdade inegociável, ok? Eu coloquei novamente que você já sabe dessa figura, né, sobre aqui, tá aqui a Bíblia, né, tem essa chave, uma chave hermenêutica, né, a arte da interpretação, a ciência da interpretação, e também é uma chave exegética, né? A exegese estuda a intenção do autor, a intenção do texto, é a extração, extrair, tirar o que a Bíblia nos coloca como verdade, ok? Então, cuidado. Use boas ferramentas de interpretação. Use lá um método histórico-gramatical, que é um método por excelência, né, da Reforma Protestante. Cuidado com o método histórico-crítico, né, que não tem a Bíblia como a palavra de Deus. Ainda que é o dito método científico, né, mas cuidado com ele. Método histórico-crítico, ok? Que é o método da alta crítica, é o método liberal. Eu coloquei aqui uma figura aqui, né, uma pintura, né, todo um quadro aqui de mosaico, né, que retrata aqui a pintura do mundo antigo, do mundo oriental, né, que coloca aqui as três pessoas aqui, né, uma figura, né, é um modo da imaginação pensar como seria, ok? Então, a teologia trinitária ocidental, fundamentada em Agostinho, dava mais destaque à unidade da substância divina, da qual as três pessoas compartilham por igual, tá? É por isso que surgiu uma palavra lá no Concílio de Nicéia, homoúsio, né? O Filho é da mesma substância do Pai, né? Então, no Concílio de Nicéia, no ano 325, só fala sobre a deidade absoluta do Filho. Não discutiu muita coisa, não se debateram, não se relatou muita coisa sobre o Espírito Santo. Aí teve o chamado concílio, no Concílio de Constantinopla, no ano 381, que já vai debater sobre a formulação doutrinária teológica da pneumatologia, até Basílio, né, Basílio, o grande, né, Basílio o Magno, né, que foi um bispo, né, de Cesareia, lá na época dele lá, né, que ele escreveu um livro sobre a doutrina do Espírito Santo, né, a pneumatologia, combatendo aqueles que eram anti o Espírito Santo, né. Então, e de lá, do Concílio de Constantinopla, foi decidido que o Espírito Santo era homoúsio, com o Pai e com o Filho, da mesma substância. E aqui, Agostinho traz na obra dele que ele passou 16 anos escrevendo sobre Trindade. Cara, 16 anos, Santo Agostinho passa escrevendo um livro sobre a doutrina bíblica da Trindade. A maior parte do livro que ele escreve, desses 16 anos, né, na época dele, a introdução é só sobre adoração.
ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, ao Deus Trindade, né? Tem uma boa citação no meu livro sobre Santo Agostinho, que é muito profundo, é gigante, tá? Santo Agostinho é gigante na teologia, muito especial. Por isso que ele é chamado doutor da graça, porque depois do apóstolo Paulo, nos 500 anos, né, ninguém entendeu tão bem a graça como Santo Agostinho na formulação das doutrinas, ok? E precisamente na doutrina bíblica da Trindade. Vamos lá para frente. Outra parte aqui, no tópico primeiro fala o seguinte: como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Você vê que a nossa lição é Bíblia. Aqui somente está uma exposição, né, temática, uma exposição que a gente pega toda a simetria de destaque, de interpretação da Bíblia. Vamos colocar no subtópico a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. Olha lá que ele coloca a visão judaico, né? A visão judaico-cristão, né? Judaico-cristão. É a nossa cosmovisão, né? Nós temos a chamada cosmovisão judaico-cristão. É a maneira que a gente olha, segundo toda a Bíblia, segundo o Antigo e o Novo Testamento. É a maneira da igreja, o cristianismo histórico e bíblico se manifestar e ver o mundo cultural, o mundo bíblico-teológico na visão que a Bíblia assim nos coloca e nos apresenta, ok? A Trindade e o monoteísmo, né, judaico-cristão. Mono, né, um teísmo, um único Deus, tá? Nós não somos politeístas que adora vários deuses, né, que tem os chamados panteão de Deus, né, e etc. Nós adoramos um só Deus dentro do monoteísmo. É por isso que ele destacou muito bem o pastor Ezequias Soares, né, a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, aí ele cita Deuteronômio 6:4, 2 Reis 19:15, Neemias 9:6, Salmo 83, tal, e etc. Você pega a citação, leia lá, que é muito profunda, é importante, né? É o mesmo Deus do Novo Testamento, tá? Conforme registrado em Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 29 a 26. Eu vou pegar uma citação aqui boa no livro aqui que eu coloquei, né, sobre essa questão aqui, que é o mesmo Deus, e principalmente onde que está lá no Shema, né, no Shema Israel. Eu vou colocar mais um pouco para frente, para pegar o Shema Israel, que eu coloco essa exposição aqui, onde que ele coloca sobre essa questão substancial, doutrinária. Cada uma das três pessoas é chamada Deus, tá? A Bíblia ensina a haver um só Deus, monoteísmo, né? Então, o Pai é Deus. A palavra Deus também é aplicada a um só Deus, isso depende do contexto, tá? O nome Deus, a palavra Deus é aplicada também ao Pai. O Pai é Deus, né? O nome Deus, a palavra Deus é aplicada também ao Filho. O Filho é Deus, conforme Colossenses 2:9, né? Outro texto também que aplica o nome Deus ao Espírito Santo também, dependendo do contexto. O Espírito Santo é Deus. Então a Bíblia ensina a haver um só Deus. Vamos lá, colocar. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho, né? Filipenses 2:11. Né? O nome Deus se aplica ao Filho também, em Colossenses 2:9. O nome Deus se aplica ao Espírito Santo, conforme Atos capítulo 5, versículo 3. Então, quer dizer, existe um só Deus, mas o nome Deus se aplica a essas três pessoas, tá? É por isso que a gente coloca essa formulação, a melhor equação, né, teológica, né, que a gente vai pensar Deus, né, Deus é um só, né, Deus é um, né? Então Deus, né, Deus é, olha lá, vamos colocar, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Onde a gente poderia colocar Deus subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, ok? Então, cada uma das três pessoas é chamada Senhor também, né? Isso também ocorre no tetragrama sagrado, as quatro consoantes do nome divino, tá? Que é traduzido por Senhor, Javé, e não Jeová, né? O nome original de Deus não é Jeová. Ainda que a pronúncia do nome original de Deus se perde no tempo e no espaço, né? Porque os judeus, baseados na questão lá de não falar o nome de Deus em vão, né? Eles deixaram de pronunciar, né, o nome de Deus, então se perde, né, a pronúncia original. Então, essa pronúncia Jeová, ela só surgiu no final da Idade Média, né, e ela chegou até nós, aqui no Ocidente, tal, através dos reformadores, mas o nome original de Deus não é Jeová.
E a palavra Jeová não aparece na escritura hebraica do Antigo Testamento, e nem nas traduções, aparece nas traduções, né? E etc. Mas essa palavra, essa pronúncia não é o nome original de Deus. O nome original de Deus poderia ser Iavé, conforme a tradução do tetragrama, cientificamente falando, né? Ou então poderia ser Iavé, ou então Javé, né? E a palavra que aparece aqui também, que é a tradução também, né? Senhor, com letra maiúscula, né? Se aplica ao Pai sozinho, se aplica ao Filho sozinho, e também se aplica ao Espírito Santo sozinho. Os três são Adonai, né? Adonai, na sinagoga judaica, que você entrar na sinagoga judaica, quando ele usar a palavra Adonai, é um título, é o nome Senhor absoluto que se aplica só ao Deus único, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ok? Mas você chega em Israel, e aí? Mas aí é com relação ao pronome de tratamento, né? Eles usam a palavra Adon, né? A palavra Adon é para pronome de tratamento para Senhor, ok? Então, a palavra Adonai só é um vocábulo que é somente aplicado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ok? Somente a Deus. Vamos lá. No entanto, aplica-se também à Trindade, conforme Deuteronômio 6:4, né? Vamos colocar. O monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Essa é a confissão de fé do judaísmo, tá? Essa aqui é a citação que eu quero fazer aqui, ó. O Deus unitrino no Shema Israel, né? Ouve, né? O Shema, né? O ouve aí, né? É o Shema, né? Israel. Então, eu coloquei aqui em Deuteronômio 6:4, no meu livro, né, 6:4, conhecido como o Shema. Lemos, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único. A palavra única aí que vai aparecer aqui, está na sua lição, é Errad, o Senhor. Embora esse texto seja parte central da fé judaica, ele também tem relevância no cristianismo histórico e bíblico, porque Jesus, por exemplo, cita como o primeiro de todos os mandamentos, Marcos, capítulo 12, versículo 29-30. Jesus fala, né, no Novo Testamento, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único, Errad, é o único Senhor. Né? Você vê que é vamos dizer, o único aí, né, é uma unidade composta, tá? Na língua portuguesa você poderia até ter dificuldade, único, como é que é esse negócio de único, né? Mas o único aqui, no hebraico, na língua hebraica, é uma unidade composta. A palavra para unidade composta é a palavra Errad, tá? Eu coloquei aqui no meu livro também até o significado, ó. A palavra hebraica, né, para único, pronuncia Errad, né? Que vai aparecer na sua versão, colocar aqui mais um pouquinho para frente, né? O termo que aparece, o termo é Echad, né? Mas a pronúncia é Errad, né? Significa uma unidade composta, ou seja, uma unidade que envolve mais de um elemento. Exemplo que eu dou. Um grupo é um Errad. Uma equipe também é um Errad. Onde várias partes formam um todo é um Errad. Né? Então, vamos colocar aqui uma coisa bem básica, né, fundamental. Quando eu coloco o seguinte aqui, essa parte aqui, quando os espias, né, saem lá de Israel, tal, né, e vai até a terra prometida. Números 3. Lemos que os espias, trazendo frutos da terra, depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de videira, né? Um ramo de videira com Errad, né? Um cacho de uva, um conjunto de uvas. É uma unidade composta de várias uvas, né? Um cacho é uma Errad, né? Uma unidade composta com várias uvas, ok? Então, a palavra que aparece aqui nunca é Yahid, né? A palavra Yahid é único também, mas pronuncia Yahid, né? E significa uma unidade absoluta ou simples, referindo-se a algo único, uma espécie, sem outro elemento. A gente usa a palavra Yahid, o único, né, como unidade absoluta, é só naquele texto lá que Abraão teve um único filho com Sara, que foi Isaac. Então, esse único aí, a palavra que aparece aí, o verbo, é Yahid, único no sentido absoluto, que ele teve só um único filho, né, que foi Isaac, né, que nasceu de Abraão e Sara, tá? Mas, diante do texto que a gente vai pegar aqui, a palavra hebraica é Errad, traduzida como único, né? Dizia uma unidade composta. É o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são um Errad, uma unidade composta, ok? Então, essa palavra aqui que Moisés emprega, né, no texto, também lemos também em Gênesis 11:6, e o Senhor diz, eis que o povo é um Errad, é um, né? Gênesis 41:4,
45. Lemos que José, interpretando o sonho de Faraó, os sonhos é um errade, um só, né? Então, esse é o texto que deixa para a gente pensar e trabalhar, está no meu livro Trindade, uma verdade negociável, né, que traz uma boa parte para te ajudar e pensar mais ainda sobre esse contexto tão importante, né, que nos trata acerca dessa doutrina tão magnífica, né, tão especial, que é a doutrina bíblica da Trindade, tá certo? Vamos para frente, né? Evidência no Antigo Testamento, né, que é muito importante, né? É evidente no Antigo Testamento. Até coloquei outra questão aqui que você pode pegar também como defesa apologética. No entanto, alguns responderão dizendo que Deus é um e não três, mas o versículo diz que Deus não é três, diz que Deus é um, ok? Um Deus, isto é, Deuteronômio 6:4 diz, e a doutrina da Trindade concorda a um Deus. Essa confissão do monoteísmo não exclui a doutrina bíblica da Trindade. Deus é plural, Elohim, né? Possivelmente implicando a Trindade e um errade. Pode sugerir uma unidade das pessoas, da divindade, né? Onde a mesma palavra é errade também em Gênesis 12:24, do homem e da mulher. Só mais uma citação do livro aqui. Evidência no Antigo Testamento. A gente coloca também, declarações indica a pluralidade na unidade de Deus, tá? Então, vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar. Assim, alguns críticos, né, unicistas, né, até judeus, vão dizer o seguinte, me mostra a doutrina bíblica da Trindade. A doutrina bíblica da Trindade no Antigo Testamento está implícita, não está muito clara, né? Ela vai ficar clara, realmente, né, explícita, clara, no Novo Testamento. Para quem é cristão, lê o Antigo Testamento na ótica, na luz, na sombra do Novo Testamento. Isso já foi colocado numa hermenêutica, né, protestante desde da nascente da Reforma Protestante. É ler o Antigo Testamento a partir do Novo. Se você lê, né, você não é judeu, os judeus lêem o Antigo Testamento a partir do Talmud, tá? Mas nós lemos a partir da ótica, da sombra, né, do Novo Testamento. Então, nós enxergamos, vemos a doutrina bíblica da Trindade no Antigo Testamento a partir do Novo Testamento, que a revelação é progressiva, que começa no Gênesis, no Antigo Testamento, e vai até o Novo Testamento, tá? Mas nós temos declarações, todo o material bíblico, teológico, para se construir essa doutrina, ainda que está de modo implícito, não muito claro, está no Antigo Testamento. Eu vou te dar um exemplo aqui, né? Em Romanos 5:12, fala que o pecado entrou no mundo por um só homem. É Paulo citando em Romanos 5:12, que eu não me engano, tá? O pecado entrou no mundo só por um homem. Aí eu pergunto, quem é esse homem? Você só sabe o nome do homem se você voltar no Antigo Testamento para construir a doutrina antropológica e dizer que esse homem é Adão, segundo as páginas do Antigo Testamento, precisamente de Gênesis. Ok? Então, quer dizer, nós temos que trabalhar nossa doutrina a partir da visão apostólica, a partir de Cristo, como Cristo lia o Antigo Testamento, como os apóstolos liam o Antigo Testamento, para nós termos uma visão de pregação, de ensino, de doutrina, para não cometermos erros aí de tal teologia da prosperidade e outras doutrinas de confissões que nós não concordamos, porque eles querem pegar passagens isoladas do Antigo Testamento sem a base do Novo Testamento, né? O Antigo Testamento é sombra, o Novo Testamento é a realidade, é o cumprimento. É por isso que eu sempre falo, se você for ler o livro de Levítico, lê a sombra na ótica, na interpretação do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus. E assim serve para todo o Novo Testamento, ok? Para toda a Bíblia. Evidência no Antigo Testamento, temos evidência? Temos. Declarações fortes. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, tá? Eu coloquei aqui no meu livro também sobre essa questão do façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O unicismo vai dizer que essa passagem aqui, façamos o homem a nossa imagem, façamos o homem a nossa imagem, façamos o homem a nossa imagem, né? O façamos aí é um plural majestático, segundo, né? Se diz aí, mas isso tem uma discussão interpretativa e também no mundo teológico para se pensar. Então, façamos aqui. Tem uma citação muito importante aqui no meu livro, eu coloco assim, ó. Assim, a conversa em Gênesis 1:26 deve ser entendida como uma comunicação dentro da Trindade, e não uma comunicação com anjos, tá? Porque não há nenhum texto na Bíblia que declare que os anjos são criadores.
e nem que o ser humano reflete a imagem deles. Pelo contrário, a Bíblia afirma que os anjos são criaturas e que Deus é o criador de todas as coisas. Então, o que eu quero dizer é que essa conversa aqui, trinitariana, não tem nada a ver com conversa com os anjos. E nem que ele está conversando com seus botões, com a sua natureza santa e etc. Não. Ele está conversando com outras pessoas. E através desse texto e outros versículos, nós entendemos que há mais de uma pessoa aqui na criação. Aí eu pego o seguinte, ó, quando Deus diz, façamos o homem, Gênesis 1:26, eu coloco que mostra mais de uma pessoa, e não mais de um Deus. A Bíblia ensina que apenas o Filho e o Espírito Santo tiveram participação, né? Então, coloca aqui na criação, juntamente com o Pai. Olha só um contexto para nós sabermos que o Filho está aqui, na criação aqui do homem. Nós pegamos lá João 1, João capítulo 1, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É Jesus, na citação de João no Evangelho. E a outra questão, para saber que o Espírito Santo está aqui nesse conceito trinitariano, o Espírito Santo, o Espírito de Deus me fez, é Jó, né, o livro de Jó, capítulo 33, versículo 4. Ok? Então, essa que é a questão. A imagem de Deus no homem aqui que eu coloco, conforme os termos hebraico e grego, não se refere a uma imagem física, mas os elementos da personalidade, caráter, né, com os quais Deus nos criou. A palavra hebraica, né, tessele, né, e eikon, significa reflexo ou representação, né? Então aqui, quando a Bíblia diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, isso não implica uma semelhança física, pois Deus é espírito, ok? Em vez disso, refere-se aos atributos como racionalidade, amor, criatividade, tal, isso que está nas obras de teologia sistemática, mas ele está conversando, Deus Pai está conversando com Deus Filho está conversando com Deus Espírito Santo. É um conclave, né? Vamos dizer, uma reunião trinitariana, e nós não temos imagem de anjo, porque não tem nenhum texto na Bíblia unicista, né? Eu vou falar para você, teólogo unicista, para você que pensa dessa maneira, né? Não tem nenhum versículo que fala que ele está conversando com anjo, e nem que ele está conversando consigo mesmo, ok? Mas ele está conversando com as demais pessoas da doutrina da Trindade. É muito importante se ter. O homem é como um de nós, é um errade, né? Desçamos e confundamos, é um errade também, né? É uma unidade composta da parte de Deus falando, né? Você pode ver que ele usa sempre o plural, é nós, né? Ou vamos descer, ó, que ele usa aqui o nós, é no plural, né? Confundamos também, ou desçamos também está no plural, né? Indica mais de 3 pessoas aqui, mais de uma pessoa, quer dizer. Né? Revelação no Novo Testamento, colocamos a trindade em si mesmo, tá? Essa trindade em si mesmo, a gente poderia dizer que é a trindade ontológica. A trindade ontológica que é a trindade em si mesmo. Por que trindade ontológica, né? Fala do ser de Deus. A trindade ontológica fala que as 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são iguais em poder, glória e majestade, tá? Eles são iguais em tudo. É o homoúsio, da mesma substância. Eles são em si mesmo, ok? Mas agora a trindade em funções, em atividade, aparece aquele texto que fala que o Pai é maior do que ele, Jesus, né? O Pai é maior do que eu, né? Conforme Jesus quando fala em João capítulo 10. Então, não é a trindade em si, a trindade ontológica, é a trindade econômica, né? Que fala de atividade, de ações, né? Da maneira que aparece algumas hierarquias, que o Pai é maior do que ele, que o Filho é menor, que subentende que parece que o Espírito Santo é subalterno, né? Então a gente usa na trindade econômica, de funções, de tarefa, ao qual está em todo o projeto, né, que Deus faz dentro da criação, ok? Mas eles são iguais em tudo. Eles são do mesmo quilate, do mesmo nivelamento, na mesma simetria dentro da divindade, ok? Aí você pode até dizer, mas isso eu não entendo, né? Mas como diz Santo Agostinho, a doutrina bíblica da Trindade não é para ser entendida, porque você não vai entender nunca. Deus nunca vai caber na tua razão, né? Deus nunca vai caber na sua razão. Não é para ser compreendida, é para ser crida, né? Agora, para ser estudada, sim, nós estudamos Deus a partir da sua revelação, a revelação escrita, né? A revelação viva que é Cristo, que está aqui, da maneira que ele se deu a conhecer através da Bíblia. Isso nós estudamos. Agora, alguns processos, como a questão de concepção virginal, isso não cabe na razão do ser humano, dentro principalmente do contexto científico que nós estamos hoje vivendo, né, da biologia, mas essas doutrinas são irracionais. A concepção virginal,
a questão da doutrina da Trindade, são irracionais? Não, elas são suprarracionais, ela transcende ao contexto de tempo e de espaço, tá? A distribuição dos dons espirituais também fala também do consentimento aqui do Novo Testamento, né, que tem a doutrina da Trindade mais explícita, mais clara. Você pode ver que dá uma claridão, né, no batismo que aparece da grande comissão, ok? Que aparece as três pessoas também aparece a unidade também do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lá também nos atributos, ou então nos dons espirituais, em 1 Coríntios 12, 13, aqui também fácil. A bênção trinitariana, que é a bênção apostólica, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. A igreja diga amém. Né? Então, quer dizer, ele está ali, a questão da pessoa, do Filho, né, que aparece em primeiro lugar. Você vê que não há, né? Porque muitas pessoas pegam, não, Mateus 28, o Pai vem em primeiro lugar, o Filho vem em segundo lugar, o Espírito Santo vem em terceiro lugar. Isso não quer dizer hierarquia, né, que são maiores um do que o outro, né? Então, você pode ver na bênção aqui, trinitária, a bênção apostólica, né? O Filho vem primeiro. Né? Aí depois vem o Pai, depois vem o Espírito Santo. Se a gente for pegar na unidade também dos dons e alguns outros textos, o Espírito Santo vem primeiro também. Né? Então, tem um texto lá que Mateus 28, o Pai vem primeiro. Né? Na bênção apostólica, o Filho vem primeiro. E no texto de 1 Coríntios 12 e outros mais aí, o Espírito Santo vem primeiro. Né? Então, isso depende muito do contexto para pensarmos na trindade ontológica, Deus em si, né? E a trindade econômica, Deus em ação, Deus na execução do seu projeto na Terra, conforme é colocado, tá? Mas quando coloca a obra da criação, os três são iguais. Né? O Pai é criador, o Filho é criador, o Espírito Santo é criador, mas tem três criadores? Não. Existe só um criador, porque os três são. Né? O Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. Existe três onipotentes? Não. Existe só onipotente conforme a doutrina, a formulação que está lá na declaração de Atanásio. Tá? A unidade da igreja aparece aqui em Efésios 4. Né? A obra da salvação ela é trinitariana, é inegável isso. Né? E a outra questão bem precisa aqui que aparece também, né? Vamos colocar aqui dessa maneira, além das inúmeras passagens tripartitivas, né, que revelam a Trindade, está Filipenses 3:3, que coloca o Espírito Santo como Senhor. Tá? Então, assim, algumas pessoas vão questionar, mas a questão do Espírito Santo, e a questão do destaque mais ao Pai, no Evangelho de João só destaca ele mais de 136 vezes o nome Pai, né? Deus referindo ao Pai. Né? Nas cartas paulinas, parece que se refere a Deus Pai, mais de 80% das cartas, né? Mas o Filho também é revelado lá também, né? Que tiver algum embate, alguma pergunta sobre essas questões. O Espírito Santo também é trabalhado, né? Mas agora o Filho se encarna, né? Tem toda uma visão relacionada a Jesus, ao plano da salvação, à redenção, à morte na cruz, mas o Espírito Santo é o outro consolador, é o halos, é um da mesma natureza. Do mesmo tipo de que Jesus, do que o Pai também, que aparece nesse verbo grego, tá? Então, isso aqui também que você pode estar examinando em Filipenses 3:3, que fala sobre a questão da divindade do Espírito Santo aí também. A Trindade nos credos, outra questão importante, né? A união de três pessoas. Quando fala de credo, as confissões, né? A gente pega, assim, as decisões conciliares. As decisões conciliares dos primeiros concílios, né, que eu vou falar um pouquinho sobre eles, são muito importantes na história da igreja. Por isso, quando a gente fala o cristianismo histórico e bíblico, né? Histórico por quê? Por causa das decisões conciliares, por causa das decisões que aconteceram na igreja antiga, dos 5 primeiros séculos, né? De lá foi formulada, foi pensada essas doutrinas, como em especial a doutrina bíblica da Trindade. União de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso aparece nos concílios, iguais em poder, glória e majestade, né? A Trindade ontológica, da mesma substância, embora distinta, né? Uma coisa que se formulou desde o concílio de Constantinopla, 381. As heresias contra a doutrina da Trindade. Vamos colocar. São duas as principais heresias contra a Trindade. Unicismo e unitarismo, tá? E unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas, né, que são os concílios, né, as decisões conciliares, rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo, pelo catolicismo apostólico romano, pela igreja ortodoxa grega, né, e pelo protestantismo de forma geral.
né? Então, nesse caso aqui, nessa lição, trataremos sobre o unicismo em especial, porque em alguma outra lição vai falar sobre o unitarismo, né? Porque vai ter uma lição só sobre a divindade de Jesus, que vai se trabalhar no Conceito de Nicéia 325. Mas, de já, o unitarismo significa o quê? O unitarismo é a crença, é a doutrina que ensina que somente o Pai é o Todo-Poderoso, que é Deus, né? E que o Filho e o Espírito Santo são somente criaturas. O Filho é um Deus menor, de baixo escalão, de baixo poder, né, que não é um Deus todo-poderoso, é um Deus menor, pequeno, né, para o unitarismo. E o Espírito Santo é somente uma força ativa, como a doutrina das testemunhas de Jeová. É isso que é o unitarismo, a grosso modo, conforme a nossa declaração de fé. Tá? Vamos ver aqui a questão do unicismo, que é muito perigoso. Tá? Volta ao nosso tempo aqui. O unicismo surgiu no século III, né, como o monarquianismo, né, e como modalismo, patripacionismo e sabelianismo. Okay? Principais representantes, Noeto, né, Práxeas e Sabélio. Né? Então, aqui, ó, não nega a deidade do Filho e do Espírito Santo, mas nega a trindade. Isso aqui é o unicismo. O unicismo, eles não negam, né, a divindade de Jesus, e nem tampouco nega a divindade do Espírito Santo. Todavia, nega a doutrina bíblica da trindade, de um só Deus, que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso o unicismo nega, ok? A gente vai ver agora na frente o que é o unicismo. Mas o que eu quero falar para vocês, os nomes que aparecem no século III, aparece isso aí o monarquianismo, tá? Até realmente Tertuliano, né, contra Práxeas, contra Noeto, né, contra o Sabélio, naquela época ele fala que eles creem, né, no monarquianismo. Mono significa um, né, um só monarca, né, um só soberano. Então, quer dizer, nessa doutrina aqui do unicismo, existe só um monarca, um só soberano, que é um só Deus, ok? Mas vamos ver, o modalismo fala, a gente costuma dizer, tem um monarquianismo dinâmico, né, do Dínamo, né, que fala que Jesus se tornou Deus só no ato do batismo, isso é o monarquianismo dinâmico, né? Mas tem o monarquianismo modalista. O monarquianismo modalista, ele fala o seguinte, né, ele fala que existe um só monarca soberano, né, um só Deus, que se manifesta de vários modos, de várias formas, de vários aspectos. Isso é o modalismo, ok? De vários modos que o Deus se manifesta. E tem o chamado patripacionismo, que é uma crítica que Tertuliano faz a esses heresiarcas, tá? O patripacionismo, ele faz essa crítica, Tertuliano, no século III, ele coloca o seguinte, não quer dizer, o patripacionismo, pátria significa pai, passion significa paixão ou morte. Então, o patripacionismo, Tertuliano criticando, então quer dizer, o patripacionismo quer dizer que o pai sofreu, que o pai morreu na cruz? A resposta é não. A pergunta para você, no patripacionismo, quem morreu na cruz? No patripacionismo, quem morreu na cruz no patripacionismo foi o pai. Mas, biblicamente, quem morreu na cruz foi o filho. A paixão é do filho. O atributo, né? Essa questão também da representação que a gente coloca, né? Do propiciatório, da morte vicária, que Jesus vai apaziguar, né? A questão da ira de um Deus contra o povo pecaminoso. Então, quer dizer, o sacrifício vicário e quem morre na cruz é o filho, e não dentro dessa doutrina patripacionista, que é o pai que morre. Isso não é nem bíblico, né? É um pensamento lá até sem base, sem lógica. Sabelianismo fala que existia só uma pessoa que se manifestava, usava uma máscara, né? Vamos dizer, lá no pai, na criação, né? Ele usou uma máscara. Eu vou criar aqui a máscara do pai. Mas depois ele usou a máscara do filho, eu vou morrer na cruz. A questão da redenção, do morte vicária. Aí depois ele falou, não, eu vou usar uma máscara, um teatro grego, né? Eu vou usar uma máscara lá do Espírito Santo, né? No dia de Pentecostes em diante. Então, essa uma só pessoa, ela usa 3 máscaras. Ou então, ela é totalmente o quê? Esquizofrênica, porque tem hora que, não, eu sou o pai. Não, eu não sou o pai. Eu sou o filho. Não, eu sou o Espírito Santo. Né? Quem é essa pessoa? É dessa maneira que é a Bíblia. Então, quer dizer, eu costumo dizer que a melhor equação, a melhor saída para se formular essa doutrina é a doutrina bíblica da Trindade, porque a doutrina do unicismo não se sustenta conforme nunca se sustentou na história do cristianismo da igreja, ok? Então, é dessa maneira. Eles não negam a deidade do Filho nem do Espírito Santo, mas negam a doutrina bíblica da Trindade. Heresias. Ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma única pessoa, né, e não 3 pessoas. Então, esse que é o pensamento do unicismo. Eles ensinam o quê? Que o Pai, o Filho
e o Espírito Santo são uma única pessoa, e não três, tá? É aquele pensamento que eu voltei lá no slide passado aqui, que coloquei que essa única pessoa se manifestou como Pai, como Filho e como Espírito Santo. É o pensamento do modalismo, se manifestou de 3 modos diferentes, tá? Mas só que, segundo a Bíblia Sagrada, nós não observamos, dentro do contexto geral da Bíblia, esta maneira que Deus se manifesta. Nós observamos isso aqui. A Bíblia ensina o monoteísmo, um só Deus, em 3 pessoas distintas, conforme está de Mateus 3,16, 1 Pedro 1,4. E não da maneira que o unicismo, que foi reprovado desde o século II até o nosso tempo, que revoltar em 1913, tá? Foi reprovado em todos os concílios, da maneira que eles colocaram essas doutrinas e foram tratadas como heresia. Heresia, seitas, religiões heterodoxas estão fora do cristianismo histórico e bíblico que defende e tem e comunga a doutrina bíblica da Trindade, ok? Declarações de fé, afirmamos a Trindade. Nossa declaração é trinitariana, né? Cremos, professamos e ensinamos acerca do monoteísmo, né? Que Deus subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Distinta, né? O Pai é distinto, né? O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Mas eles são iguais em poder, glória e majestade. Isso você já está bem, né? A verdade bíblica, ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas 3 pessoas da Trindade, a começar pelo batismo de Jesus. Não tem condição o cara ser unicista com os textos da Bíblia, estão com um véu, né? Estão cego relacionado ao que está dentro do texto. É só ler, esvaziar um pouco a mente e ler o que está dentro do texto para entender a doutrina da Trindade. Outra questão, o tempo já está bem, né? Diversas vezes Jesus declarou que ele é uma pessoa e o Pai é outra. Pega João 8,16, João 17, João 17,13, né? Embora sejam eles o mesmo Deus, né? Eu e o Pai somos um. Não é uma única pessoa. O pronome grego não fala de uma única pessoa. Né? Você tem que pegar todo o capítulo 10 para chegar até o versículo 30, para você entender, eu e o Pai somos um. Esse um aí está um, né? Conforme a questão homoúsio, um da mesma substância, do mesmo tipo, da mesma natureza, tá? Iguais em poder, glória e majestade, né? Com frequência ele se dirigia ao Pai como outra pessoa. Mateus 20, 23, Mateus 26, 30, 39. Também nos seus discursos, pega os textos, João 5 e 18, e assim vai. E na oração sacerdotal, João 17, né, que é a oração sacerdotal muito importante e clara, o texto, o evangelho joanino, as cartas joaninas são muito importantes nessa declaração. Trata-se de um relacionamento do tipo que, olha o que ele coloca aí, do tipo eu, né, eu. Quando ele fala eu, né, e o Pai somos um, é um pronome. Jesus está falando eu, tu, ele. São pronomes de pessoas, são pronomes, né, vamos dizer, dos pronomes pessoais, né, que aplicação, que se aplica a Jesus, que se aplica ao Espírito Santo. Os pronomes pessoais, né, aplica a Jesus, se aplica ao Espírito Santo, se aplica a Deus Pai. Né? Então, essa questão, até quando você lê também, né? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o verbo, Jesus, o Logos eterno, estava com quem? Com Deus Pai. Então, a leitura de 1 de João colocaria o seguinte, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, o verbo, Deus Filho, estava com quem? Com Deus Pai. Essa que é a tradução, essa que é a interpretação trinitariana. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai, e não o próprio Pai. É incrível que algumas igrejas protestantes, ditas protestantes, vão contra a doutrina bíblica da Trindade. Se você vê em muitos programas católicos, eles defendem muito bem a doutrina bíblica da Trindade, essa doutrina central e inegociável da fé cristã. Então, é a mesma doutrina que nós comungamos, que é uma doutrina essencial. Nós não concordamos com as doutrinas marianas, aquelas doutrinas que estão lá, né? Nós não concordamos biblicamente, mas nós concordamos, e eles muito falam do Espírito Santo, de Jesus muito bem, e do Pai, e do Conselho Trinitário, conforme está nos concílios, né? No Concílio de Constantinopla, e precisamente Agostinho, na formulação de todas essas doutrinas que está aqui. Né? Então, aqui só lê a Bíblia.
Não precisa de muita coisa, não, só ler a Bíblia. Isso significa que não pode ser o próprio pai do mesmo filho. Então, o pai é o pai, o filho é o filho. Só existe o pai porque existe o filho. Só existe o filho porque existe o pai. O pai, como diz o concílio lá, na declaração lá de Atanásio, né, que foi colocada também lá para o reconhecimento dessa doutrina, né, precisamente lá, voltando ao concílio de 381, que é o concílio de Constantinopla. Coloca o seguinte, né, o pai não procede e não é gerado. O filho é gerado eternamente pelo pai. E o Espírito Santo procede do pai e do filho. Mas eles são iguais. Iguais em poder, glória e majestade. Né? O pai é o pai. O filho é o filho. O Espírito Santo é o Espírito Santo. Mas só existe o pai porque existe o filho. E só existe o filho porque existe o pai. E essa questão é o seguinte, eu não nasci pai. Eu me tornei pai. Né? Eu me tornei pai. Não, Deus é pai desde toda a eternidade. Ele é eterno. É um atributo sem começo nem fim. É até emprestado da filosofia grega, o pensamento, mas é o conceito bíblico de eternidade. Né? O Filho é eterno, juntamente com o Pai, desde toda a eternidade. Cuidado, texto sem contexto é preter para heresia. Não pega texto isolado. Se você pegar eu e o Pai somos um, pega todo o contexto de João, todo o Evangelho de João, para você entender o que ele quer dizer, o que ele está falando. Isso é exegese, tá? Então, essa aqui é a questão também que a gente pode fechar aqui agora, sobre o conceito lá, quando fala na oração sacerdotal. Os unicistas têm a coragem de dizer que Jesus está conversando natureza humana com natureza divina. Onde que o texto fala isso? O texto está falando de Jesus orando para o Pai. O Pai que me enviou. Quem enviou Jesus foi ele mesmo? Foi o Pai. Ele poderia dizer, né, quem me enviou foi eu mesmo. Mas ele fala, quem enviou foi o Pai. Você pode pegar em todo o contexto de João capítulo 20, Hebreus também fala que ele é apóstolo, ele é sumo sacerdote, que o Pai, o apostelo, o enviou. Enviar significa apostelo, apóstolo no grego, né? Então, Jesus foi enviado pelo Pai, o Pai que enviou. Então, se for só uma pessoa, então Jesus falou, eu mesmo estou indo, eu estou me enviando. Mas ele não está falando isso, não ficaria nem legal, né? Então, eu já vou. Então, a gente já via que era só uma pessoa. Mas aqui tem 3 pessoas. E a equação melhor para se resolver isso aqui é a doutrina bíblica da Trindade. É por isso que eu escrevo aqui, ó, Trindade é uma verdade inegociável, porque não tem como se negar dentro do nosso pensamento conservador. De forma sutil, o problema é que o unicismo é uma heresia antiga na atualidade. Já vou terminar. O problema, na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente, isso é verdade, de forma sutil. E por meio da de forma sutil, né, por meio da música, esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Isso não é um mero jogo de palavras, tá? Por meio da música. Jesus disse que a vida eterna implica essa distinção, e a vida eterna é esta, que conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É a oração sacerdotal de João 17:3. Essa passagem mostra que a salvação envolve 2 pessoas distintas, e que esse conhecimento não é cognoscível, mas místico, espiritual, que implica comunhão, fé e obediência e adoração, mas não é irracional, é suprarracional, que transcende a nossa razão. É uma doutrina. Por isso que eu falo, o cristianismo é uma religião revelada por Deus, e Deus entrega a doutrina pronta para ele trabalhar, pensar, analisar conforme os textos bíblicos, tá? Então, conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade da natureza do Pai e do Filho, João 10:30, né? Jesus disse que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e vice-versa, né? Uma reflexão bíblica. O que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? O poder é da palavra, e não do tal movimento. A palavra de Deus é a semente, mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas. A semente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte. Isso aqui tem pessoas sinceras nessas igrejas unicistas, né? Muitas pessoas sinceras. Todavia, né? Elas precisam ser esclarecidas conforme o ensino bíblico. Alguns podem dizer que se sente bem ao ouvir tais músicas, assim convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar a doutrina com base em experiências humanas, né? As emoções caíram com a natureza humana no Éden, né? Jeremias 17:9. E não serve como instrumento aferidor da doutrina. A Bíblia é a única fonte de doutrina, não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra
na direção do Espírito Santo, segundo a carta petrina, né? Oposição oficial. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé, como eu li bem na introdução, ok? Temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de música de grupos unicistas em nossas igrejas. A maioria de nossas lideranças tem se posicionado contra essa heresia e outros têm se afrouxado também, né? A importância dessa decisão é para evitar que se adore a outro Jesus, um Jesus falso, diferente do revelado no Novo Testamento, conforme está em 2 Coríntios 11:4, que fala de um outro evangelho, de um outro Jesus, de um outro Espírito Santo, que isso seja anátema, né? Que seja anátema, né? Então, quer dizer, o que eu quero colocar aqui, que essa questão muito importante, né, que a gente coloca aqui, ele falou de um manifesto, né, que está colocado aqui. Então, eu coloquei até como apêndice numa parte do livro, né? Ó, notícia, manifesto contra o unicismo, em maio de 2023, né? Maio de 2023. O documento aprovado durante a 46ª AGO da entidade realizada em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, né? Então, isso aqui é um manifesto contra o unicismo, né? Então, aqui tem boas elaborações aqui nesse manifesto que está toda a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, sobre a Trindade, ele dá explicação no manifesto dessa convenção, nessa GO que teve. Sobre o unicismo, ele coloca sobre o unicismo, a divisão das Assembleias de Deus no Brasil, né, e também nos Estados Unidos, que aconteceu, tudo mais. Ele coloca também a nascente do unicismo voltando à igreja, né, somente Jesus, que está aqui no manifesto, que foi agora colocado nesse ano de 2023, né, a nova nascente da igreja, somente Jesus, que nasceu em 1903, está no manifesto, tá? E a outra questão que ele coloca bem no finalzinho aqui é sobre a questão dos unicistas, afirma que Deus é Jesus. E ele coloca também aqui a questão, a música mexe com os sentimentos e emoções dos seres humanos. Ele está se referindo aqui à igreja Voz da Verdade, ok? Então, no manifesto ele coloca, a música mexe com os sentimentos e emoções dos seres humanos. Suas mensagens são pouco percebidas nas suas letras e canções. Uma das sutilezas desse movimento, não só unicista, mas com costumes totalmente contrários aos nossos princípios, é conquistar o nosso povo. Depois, atrai o nosso povo para aderir, o que os seus líderes defendem e ensinam. Os adoradores, ou os líderes do conjunto Voz da Verdade, consideram que a doutrina da Trindade é algo forjado pelo homem sem nenhum valor bíblico, né? Que fala a doutrina de Satanás, doutrina do homem, doutrina lá babilônica, caldaica e tal. Então, a conclusão aqui do manifesto que coloca é o seguinte, ó, o Conselho de Doutrina, Paulo Freire, conforme está no Conselho, né? A Comissão Apologética, tem a pessoa do pastor Ezequiel Soares, se você ver aqui tem grandes nomes, né? Até do Tocantins tem nome aqui importante no Conselho de Doutrina que assinaram, ok? E a Comissão Apologética do pastor Ezequiel Soares, com grande presidência aqui voltado para o Conselho também de Apologética da Convenção Geral da Assembleia de Deus. Então, colocando aqui, evitando heresias destruidoras em nossas músicas, né? Então, ele coloca aqui, relacionado, você pode estar acessando, o Manifesto contra o Unicismo, que foi aqui no dia 17 de maio do ano de 2023, ok? Então, aqui está falando aqui das músicas, aqui dos hinos Voz da Verdade, né? Que são hinos bonitos, belos, como ele ressaltou aqui, mas a fonte, os hinos podem ser bonitos, os hinos Voz da Verdade pode ser bonito, atraente, com melodias, letra, mas a fonte é unicista, a fonte nega a doutrina bíblica da Trindade. Se você falar, não, mas é só o hino fala de Jesus, eu vou falar novamente para você, ironicamente, se você canta o hino Voz da Verdade, que eles são unicistas, nega a doutrina bíblica da Trindade, diz que é um Deus de 3 cabeças, 3 personalidades, uma doutrina que é forjada e etc., que não existe na Bíblia, você está indo contra a declaração de fé da sua igreja, ao qual você está vivendo. Eles são tão sinceros, eles falam que são unicistas, eles são contra a doutrina da Trindade. E nós que somos trinitarianos, muitas vezes somos covardes apologeticamente, e estamos cantando hino na nossa igreja Voz da Verdade. Pastores de grande nome, aceita, coral, canta hino Voz da Verdade. O coral de convenção da nossa convenção canta hino Voz da Verdade. Numa convenção, sendo trinitariana, cantar hino Voz da Verdade, é essa questão. Ah, mas o hino fala de Jesus. Os hinos de Padre Zezinho, eu vou falar, o hino do Padre Zezinho fala de Jesus também. Canta o hino do Padre Zezinho, que é muito bonito e é bíblico. Canta os hinos de Roberto Carlos, você que é pré-tribulacionista. Ironicamente, que o hino de Roberto Carlos fala, Jesus Cristo está voltando.
Canta o hino de Roberto Carlos, o Apocalipse, acessa lá, Roberto Carlos tem um hino, Apocalipse, que é muito bíblico, canta na sua igreja. Ou então você investiga, por quê? Eu falo para você, que nessas igrejas, eles não levam nenhum pastor assembleiano para cantar em seus púlpitos ou pregar. É muito difícil. Teve uma ressalva de Marco Feliciano que pregou na Igreja Voz da Verdade, e foi muita questão, porque ele gravou os hinos Voz da Verdade. Isso é uma coisa bem isolada, tá? Mas eu quero perguntar, um pastor adventista nunca vai levar você para pregar na igreja dele. E nem tão pouco um testemunho de Jeová vai levar no salão do reino. Aí nós ficamos cantando hino Voz da Verdade, hino dos adventistas, hino da Testemunho de Jeová, que fala que Jesus não é Deus, nega a doutrina da Trindade, que são unitaristas, né? E a Igreja Voz da Verdade, que também é unicista, que nega essas doutrinas. Essas doutrinas não são construídas através de hino, de melodia, são construídas pela palavra, dos contextos, dos concílios, elaborada. E a doutrina da Trindade, foi por isso que eu escrevi esse livro aqui, Trindade, uma verdade inegociável, por causa, eu acho totalmente assim, uma covardia apologética e doutrinária, tá? Então, quer dizer, nós temos que respeitar os unicistas, devemos respeitar os unicistas, mas a doutrina nós não concordamos dentro da nossa Constituição, nossa única regra de fé e de prática, que é a Bíblia. Nós estamos chamando para o debate lógico e aprovado dentro da Bíblia, tá certo? Então, é isso que ele coloca aqui, ó, de acordo com a nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, ó, os credos considerados universais são conhecidos como credos ecumênicos, visto que sua aceitação é ampla e não se restringe a outra região, tá? Os principais credos são os credos apostólicos do século II, nós concordamos, está no nosso apêndice, na nossa declaração de fé. O credo de Nicéia, do ano 325, nós concordamos também. O credo niceno-constantinopolitano, que elabora a doutrina do Espírito Santo, né? E a doutrina também da Trindade, foi muito importante, está na nossa declaração. O credo de Calcedônia, 451. E a outra questão, e o credo de Atanásio, né? Que é muito importante. Então, outra questão, seu conteúdo consta aqui nesse apêndice, demonstrando que temos muitos pontos em comum com os primeiros cristãos. Isso é fato. Esses credos são geralmente aceitos por católicos romanos, ortodoxos, grego e protestante, que é os três principais ramos do cristianismo, pois seus conteúdos é comum às principais religiões que se ostentam a bandeira do cristianismo. Isso é fato. Aceitas como Voz da Verdade, e outras que negam a doutrina bíblica da Trindade, que são unicistas, ou grupos religiosos heterodoxos, rejeita esses credos, esses concílios. E eu termino essa palavra dizendo que eles estão fora o quê? Do cristianismo histórico e bíblico, né? Então, quer dizer, é uma conclusão. A introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolável, terá com certeza de perecer para sempre. É verdade. A fé cristã é essa, que adoremos um Deus em Trindade, a Trindade em unidade, não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. O problema é que os unicistas separam a substância, né? Os unitaristas separam a substância. E os unicistas confundem a pessoa. E assim crê num Deus distinto de que é apresentado pela Bíblia, tá? Então é isso que é o contexto que nós devemos preparar e aprender, tá? E algumas pessoas falam, mas a Trindade é uma tríade pagã. Não, a Trindade não é uma tríade pagã. Ó, tríades pagã, né? Tríades pagã é o quê? Ó? Tríades pagã. Em muitas culturas antigas, como Suméria Babilônica, e da Índia, Grécia, as tríades de Deus eram entidades separadas, cada uma com suas próprias funções, né? Então a Trindade é a união de três pessoas, não é três deuses. Nós só adoramos um só Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. As tríades fala de três deuses, é um tipo de triteísmo, tá? Então, nesse conteúdo, aquele que dentro da sua igreja está cantando o Voz da Verdade, volte para a sua declaração de fé. Você é um trinitariano, você não é unicista. Não fica pensando que é só um hino, né? Que o hino pode distorcer toda a adoração, o conceito de salvação que está dentro da doutrina bíblica da Trindade, que é uma doutrina inegociável, tá certo? Então, acesse lá o canal lá, principalmente o nosso canal Teologia Aprenda Mais. Tem um recurso muito profundo, né, sobre a história da doutrina da Trindade. Também acesse também a Amazon, procure meu livro, né, Trindade, uma verdade inegociável. Coloca lá o nome do professor Darlan que você vai encontrar. O vídeo ficou longo porque a doutrina é muito importante para se pensar, para discutir, tá? Então, adoremos um Deus em Trindade, a Trindade é unidade. Não dividimos o quê? A substância, nem confundimos as pessoas. Então, Deus subsiste eternamente, né, em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. É por isso que São Basílio dizia, né, quando começava as suas prédicas, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja, e assim nós cremos. A paz do Senhor.